Cardápio indigesto. Alunos da Rede Estadual de Ensino em Pindamonhangaba voltam às aulas com merenda improvisada. Bolachas e sucos passaram a ser servidos no lugar de arroz e feijão. Tá muito ruim, só suco e bolacha, às vezes bolacha integral. O prefeito de Pindamonhangaba é condenado em ação de improbidade administrativa e perde direitos políticos por 3 anos. Vitor Ardito Lerário ainda pode recorrer da decisão. Taubaté tem 2 casos suspeitos de Zika vírus em gestantes. 4 bebês são acompanhados com suspeita de microcefalia. E já confirmado na cidade o primeiro caso de síndrome de Guillain-Barré. Um adulto, 46 anos, que se encontra internado numa UTI. Armadilha para o mosquito. Contrariando todas as recomendações, pesquisador de Universidade do Mato Grosso do Sul defende água parada para eliminar o Aedes aegypti. Se você substituísse esses criatórios, como assim, controlados, 2 vezes por semana, você estaria de fato ajudando a controlar a população de mosquitos. Mas profissionais ouvidos pelo Bandicidade são contrários a essa medida polêmica. Chaves na mão. 400 apartamentos são entregues em programa habitacional de São José dos Campos. 16 mil famílias ainda aguardam na fila da casa própria na cidade. Sul-Americano de vôlei. Taubaté disputa hoje vaga na semifinal. Ontem o time perdeu para o Cruzeiro, que já garantiu a classificação. Faltou a decisão em momentos com detalhes bem específicos. Eu acho que assim, uma definição de contra-ataque, que acho que daria vantagem para a gente no placar. E na agenda cultural, as opções de lazer para o seu fim de semana. O Band Cidade já está no ar. Boa noite. Estudantes matriculados nas escolas administradas pelo Estado em Pindamonhangaba estão recebendo uma merenda improvisada. Ao invés de comida, são servidos sucos, bolachas e achocolatados. O novo cardápio foi implantado esta semana na volta às aulas e revoltou pais e alunos. A foto postada na internet mostra o tipo de merenda servida na Rede Estadual de Ensino de Pindamonhangaba. Desde que as aulas recomeçaram na última segunda-feira, o biscoito doce de maisena industrializado e, para muitos, nada saboroso, substitui o arroz e o feijão em 33 escolas da cidade. Tá muito ruim, só suco e bolacha, às vezes bolacha integral. Devia melhorar, porque o governo não tem dinheiro para melhorar, né? Caixinhas de achocolatado e de suco de frutas também são oferecidas. No cardápio tem ainda biscoito salgado integral e bolo de baunilha. Essa tem sido a única refeição servida durante todo o período em que os estudantes ficam na escola. É a falta de respeito com as crianças, que as crianças ficam o dia inteiro, de manhã inteiro na escola. Eu acho que as crianças, então, tem muitas crianças que saem de casa e não tomam nem um copo de leite. Aí quando chega aqui, fica a manhã inteira aqui. Eu acho que é uma falta de consideração com elas. Desde que a irmã da Andressa passou mal, ela não come mais nada na escola. Ela falou para mim não tomar o suco da escola, que ela chegou com muita dor de barriga e ela falou que deu muita dor de estômago nela. Acho isso errado, porque muita gente chega aqui sem café, né? E não tá tendo merenda nesses dias. O avô das meninas reclama. É bem complicada a situação, né? O governo, né, que não manda adequadamente os alimentos ou outras coisas para os alunos. Olha, agora são quase 9 horas. Os alunos daqui a pouco saem para o intervalo e no refeitório, mais uma vez, a chamada merenda seca vai ser servida a eles, com biscoitos e suco de caixinha. Essa situação se repete em todas as escolas da rede estadual aqui de Pindamonhangaba. A Secretaria Estadual de Educação tinha um convênio com a prefeitura que era responsável pela merenda escolar aqui no município. Esse convênio foi desfeito. Agora, uma empresa terceirizada deve ser contratada para assumir esse serviço. Os pais colocam em dúvida a qualidade da merenda improvisada. Uma situação difícil de engolir. Ainda a bolacha não é de qualidade, né? Ainda vem murcha. Esses dias meu filho reclamou mesmo sobre esse ocorrido, mas pensei que era só aquele dia. O ano passado não estava assim. Estava bom até a merenda, meu filho elogiou bastante. Esse ano ainda não estou ciente.
Em nota, a Diretoria Regional de Ensino confirmou que alunos de 33 escolas de Pindamonhangaba estão recebendo sucos, lanches, frutas, leite, achocolatado e barras de cereais. Mas que esse cardápio é temporário. Com o rompimento do convênio com a Prefeitura, que era responsável pela preparação da merenda, uma licitação emergencial foi aberta para contratar uma nova empresa. Ainda segundo a nota, o processo está na fase final e a situação deve ser normalizada nos próximos dias. Mas será que o valor nutricional dessa alimentação que a gente viu aí na reportagem atende às necessidades dos alunos? Será que esses itens paliativos no cardápio compensam a falta de arroz e feijão para estudantes em fase de desenvolvimento físico e cognitivo? E por que esperar agora o início do ano letivo para tentar resolver o problema? Teria sido mais inteligente aproveitar as férias dos alunos para definir a nova contratação. A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que há mais de 12 meses já havia manifestado a intenção de encerrar o convênio, porque a infraestrutura do município estava insuficiente para atender a demanda. Hoje foi o Dia Nacional de Combate ao Zika vírus nas escolas. Na região, as ações contaram com a presença de ministros. O de Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, acompanhou as atividades em Pindamonhangaba. E o titular da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Edinho Silva, participou das atividades em São José dos Campos. A meta do governo federal é envolver 40 milhões de alunos do ensino básico da rede pública e privada e mais de 7 milhões de universitários na luta contra o mosquito. Eles vão receber uma carta com os cuidados para evitar a proliferação do inseto. Os professores também estão recebendo material didático para trabalhar o tema em classe. Toda a mobilização que nós estamos fazendo hoje, toda a rede educacional, é para que a gente possa envolver os alunos e os trabalhadores da educação. São 60 milhões de alunos e trabalhadores da educação que estão mobilizados hoje, aumentando a capacidade de conscientização e principalmente de destruição dos criadores do Aedes aegypti. Em 2015 foram registradas 20 mortes por dengue na região. Além disso, tem também a febre chikungunya. Agora o perigo aumenta com o surto de Zika vírus. 19 estados confirmaram a presença da doença, incluindo o estado de São Paulo. E há 7 casos confirmados na nossa região, mas todos são importados. E Taubaté confirmou hoje o primeiro caso de síndrome de Guillain-Barré. A vítima está na UTI do Hospital Regional. A cidade também tem gestantes com suspeita de Zika vírus e pelo menos 3 casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos. A doutora Estela Zollner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, explica como está sendo feito o acompanhamento dos bebês. O Ministério da Saúde colocou aquele protocolo de 32 centímetros ou menos como um parâmetro para a gente fazer a notificação da suspeita, tamanho da cabeça do bebê. E tivemos 4 bebês com esse parâmetro, porém, aparentemente nenhum deles é um microcéfalo verdadeiro. Exames de imagem, exames iniciais deram todos tranquilos, todos bons. Um deles já foi descartado qualquer relação com a doença Zika e os outros 3 seguem em acompanhamento, mas aparentemente são crianças muito pequenas, por isso a cabecinha pequena e o corpinho e tudo junto. Zika vírus. No momento, um caso confirmado de Zika, uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, adquiriu lá, mês de janeiro. E temos pelo menos 3 casos em análise para vermos se vão dar positivos ou não. Nós temos 2 gestantes sendo acompanhadas no momento, uma gestante de 27 anos, outra de 37 anos, que estão com suspeita de Zika. E os resultados vão demorar um pouquinho ainda para sair. Síndrome de Guillain-Barré. Nós temos uma pessoa com síndrome de Guillain-Barré, um adulto, 46 anos, que se encontra internado numa UTI e que está sendo investigado para Zika, para dengue, para várias doenças. Guillain-Barré não se transmite. O que transmite é a doença do vírus que causou o Guillain-Barré. Vai fazendo a perda da sensibilidade, da força muscular, dos pés, vai subindo, subindo e pode atingir até a parte respiratória. Então, é uma síndrome grave que deve ser tratada com muita seriedade. A prevenção.
As nossas equipes de saúde são grandes, capacitadas, estão trabalhando com afinco, com recursos bons. Por outro lado, precisamos muito do cidadão, porque não podemos estar em todas as casas, todos os dias e todos os momentos. Então, uma parte muito grande é o cidadão que tem que fazer, não deixando a água parada e combatendo o mosquito que transmite 3 doenças potencialmente graves: dengue, zika e chikungunya. Como disse aí a doutora Estela Zoner, todo mundo já sabe que para evitar a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, é preciso eliminar o Aedes aegypti. E não deixar água parada é a melhor arma contra o mosquito. Mas um professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul defende exatamente o contrário. A tese polêmica é contestada por autoridades de saúde da região. No meio da grama, um monte de copinhos plásticos sujam essa praça em São José dos Campos, bem em frente à sede da Secretaria de Saúde da cidade. Eles podem passar despercebidos da gente, mas do mosquito não. A fêmea do mosquito Aedes aegypti pode colocar 700 ovos em pouco mais de um mês. Cada um leva em média 7 dias para nascer e todo mundo conhece a maneira mais eficaz para eliminar o mosquito. Na minha casa, no estabelecimento que a gente tem uma creche com 200 crianças, então lá todo cuidado todas as instruções são praticadas para que minimize pelo menos, a atual situação. Eu não tenho vasos de planta em casa, eu moro em apartamento, então isso facilita muito. No escritório eu tenho um vaso de planta e a gente toma o cuidado de olhar a cada 2 dias se não tem acúmulo de água. Mas um especialista da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul defende o contrário. O doutor em doenças tropicais e saúde internacional, André Luiz Soares da Fonseca, acredita que devemos criar uma espécie de armadilha para a fêmea do mosquito. Em entrevista à Rádio Band Vale FM, o especialista explica que seria necessário deixar a água limpa parada no mesmo recipiente em locais monitorados. Se você substituísse esses criatórios, vamos falar assim, controlados, 2 vezes por semana, você estaria de fato ajudando a controlar a população de mosquitos. E isso é uma atitude constante, é um hábito para o resto da vida. Essa situação alarmante causada pelo mosquito Aedes aegypti e acentuada pela falta de cuidado da população que continua insistindo e mantém locais que favorecem o acúmulo de água, naturalmente desperta a preocupação e a dedicação de muitos pesquisadores aqui do Brasil. Acontece que esse estudo proposto por esse professor do Mato Grosso do Sul pega uma rota completamente contrária a tudo que vinha sendo empregado até agora. Profissionais das áreas ambiental e da saúde, ouvidos pelo Band Cidade, discordam dessa teoria. Segundo eles, áreas abandonadas como essa, entulho e recipientes, locais que podem acumular água, precisam continuar sendo eliminados e monitorados. Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, a manutenção desses locais com água parada pode causar prejuízos incalculáveis. Esses locais acabam se tornando criadouros em potencial. E o que a gente quer justamente é eliminar tudo que possa juntar água. Esse biólogo também acha a proposta defendida pelo professor do Mato Grosso do Sul perigosa. Eu acho que é muito arriscado. Infelizmente, a população não tem como fazer esse controle e a gente corre um risco muito grande de, passou os 3 dias, daqui a pouco isso daí começar a aumentar. Não existe, como eu falei, um predador natural para isso. A não ser que nós deixamos e nós soltemos essas espécies predadoras. Só que não existe essa possibilidade. Então é muito risco você falar, olha, vamos deixar as águas paradas. E a população prefere continuar fazendo o dever de casa de sempre. Temos sempre que colocar o prato do vaso virado para baixo, ou então ter a opção de colocar areia no vaso também, né? A seguir, prefeito de Pindamonhangaba é condenado em ação de improbidade administrativa e 400 famílias recebem as chaves da casa própria em São José dos Campos. Horário de verão está acabando, hein? Amanhã, meia-noite, retorne o seu relógio em 1 hora. 7h03. A gente volta já.